Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para a nossa meditação deste domingo pela manhã, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Mães, em sua carreira maternal, e mesmo antes de conhecerem os seus filhos, enquanto ainda eles estão no ventre, podem sofrer todo tipo de ansiedade diante daquilo que está diante delas. Seja pelo filho que ainda não nasceu, seja pelo filho que ainda é bebê, já infante ou adolescente, jovem, e mesmo que o filho adulto, já casado, já com sua própria família. Característica das mães é a constante preocupação em saber como estão os seus filhos. Talvez uma das maiores características do amor materno nesse sentido seja que há uma ligação quase que eterna com aqueles que Deus lhes deu. Eu sei que no céu as relações serão diferentes, não é? Estaremos plenamente santificados e seremos, acima de tudo, irmãos em Cristo. Mas a ligação das mães com os seus filhos está entre as coisas mais fortes que conhecemos. Conheço mães que, infelizmente, perderam seus filhos em alguma altura da vida, mas mesmo que eles já não estivessem aqui nesse mundo, não deixaram de amá-los, não deixaram de demonstrar o quanto os amam, enquanto estiveram com eles, os amaram. Eu sei que para que esse processo seja assim, é preciso que seja vencido aquilo que nós chamamos de ansiedade. A preocupação santa e amorosa é uma coisa, a ansiedade é outra. E nós queremos discernir isto e aprender do Senhor Jesus Cristo como nos preocuparmos sem pecarmos e como nos preocuparmos e amarmos sem sermos ansiosos. Se vocês puderem colocar-se em pé mais uma vez, eu vou ler os versos 25 a 34 que dizem assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Vosso Pai Celestial as alimenta, não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vamos todos ler juntos o verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pai, nós temos a Tua palavra aberta diante de nós. Ela é poderosa para discernir pensamentos e propósitos do nosso coração. Temos o Teu Espírito que em nós habita, que nos guia a toda a verdade. E na dependência do Teu Espírito e da Tua palavra, nós desejamos aprender o que o Senhor tem a nos ensinar, não somente às nossas mães, mas a como todos nós nesta manhã.
E assim rogamos a tua bênção, orando em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. É interessante que a ciência passou a estudar os transtornos da ansiedade nas últimas décadas. Os transtornos da ansiedade foram estudados e têm sido estudados, catalogados, seu comportamento descrito nas últimas 4 décadas, principalmente da história humana. E Deus demonstra como Ele é sábio, e o Senhor Jesus como nos conhece, a partir do ponto que há 2000 anos atrás, Jesus de Cristo já fala daquilo que a ciência veio se preocupar há 40 anos. Jesus já ensina sobre aquilo que a ciência veio descrever como um problema do ser humano já há 2000 anos. Não existe ninguém melhor do que o fabricante para fazer o manual do seu produto. Não existe ninguém melhor do que o nosso Criador para escrever um manual sobre quem somos. A ciência pode apenas descrever aquilo que a ansiedade causa, mas Jesus Cristo, o nosso Criador, no seu manual sobre nós e sobre o seu Salvador, já nos dizia o que devemos fazer diante dessa dificuldade. O amor de mãe é um amor abençoador, mas devemos, todas as mães e todos nós, termos o cuidado de não irmos além daquilo que nos compete, a fim de que nós mesmos, as mães e aqueles que praticam isso, sejam prejudicados. Muito pelo contrário, entendendo o lugar de cada um e o amor de Deus, agirmos de forma abençoadora. O papel das mães, de elo na família, é um papel abençoador. E a Bíblia nesse texto está dizendo a todos nós e às mães nesta manhã, como ser o elo abençoador das suas famílias. Mas para entendermos isso, precisamos passar pelos argumentos do Senhor Jesus. E ele começa pelo verso 25, dizendo: não andeis ansiosos ou inquietos pela vossa vida. A palavra inquietos, ansiosos, e algumas traduções podem trazer divididos, significa exatamente isso. Não ande dividido. Não ande dividido entre confiar no seu próprio braço e confiar no poder de Deus. Não ande dividido entre confiar que Deus supre e cuida e entender que você deve estar sempre atento caso isso fale. Não ande dividido, não ande ansioso entre aquilo que Deus prometeu e a sua própria capacidade de suprir algo. Ou você tem os olhos em Deus, ou você tem os olhos em suas próprias mãos. Não ande dividido com isso. Quando falamos de mães, e todas mães que conhecem Jesus Cristo, creio que reconhecem isso, o cuidado de Deus é essencial. Deus usa as mães para que isso seja feito, mas já devemos jamais duvidar e questionar o fato que, acima de tudo, quem tem cuidado de nós é Deus, usando as nossas mães. São instrumentos nas mãos dEle, mas o poder é dEle, a sabedoria é dEle, e o cuidado vem dEle através das mães. Não andem ansiosas, mães. Atrás das suas mãos amorosas estão as mãos poderosas de Deus. Você não precisa andar ansiosa, não precisa andar preocupada. Deus tem usado as suas mãos para nos abençoar. Não precisa duvidar que atrás das suas mãos que cuidam, que acalentam, estão as mãos graciosas de Deus, que também trazem o poder e o cuidado. Atrás das mãos das nossas mães está o poder e a mente cuidadora de Deus, que cuida de todas as coisas. O Senhor vai citar 3 coisas simples, mas que podem nos trazer grandes problemas. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Os irmãos vão de concordar que essas 3 coisas ocupam muito mais o coração das mães do que dos homens pais. Já viu quando um pai veste os filhos para vir à igreja? Que coisa bonita, que coisa harmoniosa. Algumas vezes que eu tive que vestir a minha filha para vir para o culto, foram os dias que ela veio mais bonita. Claro que não. Eu não sou bom em combinar cores, nem sou bom em combinar trajes.
É a mamãe que cuida disso, e a mamãe que sabe como fazer isso com harmonia. Já viu? E ontem as nossas mães estiveram reunidas aqui para o almoço. Sabe como é que eu me refugiei tendo minha esposa aqui? Fui lá e comprei marmitex. Eles vão ser muito melhor alimentados do que se eu fizer a comida. Somos pais, não há essa habilidade em nós. Seja para vestir, seja para comer. Normalmente não sou eu que lembro os meus filhos que ele tem que beber água. É a mamãe que está lá dizendo, olha quanta água você já bebeu hoje. Você bebeu o suficiente? Está levando a garrafinha de água para a escola? Muitas vezes eu levo os meninos para a escola e na volta a minha esposa me pergunta, eles levaram a garrafinha? Eu não sei nem se eles levaram a mochila, como é que eu vou saber se eles levaram a garrafa? Ela que é cuidadosa. E Deus deu essa habilidade a ela. Nós homens nos preocupamos com outras coisas, é verdade, mas é reconhecível que as mães se preocupam muito pelo que havemos de comer, o que os filhos hão de comer, beber e vestir. Mas aqui, Jesus Cristo nos lembra de algo. Ele vai do menor para o maior, daquilo que tem uma importância menor, para aquilo que tem uma importância eterna. E ele começa dizendo, o que vale mais? A vida ou o mantimento? O corpo ou o vestuário? Sabe o que ele está dizendo? Nós nos preocupamos com a vida, não nos preocupamos? Nós nos preocupamos com o vestuário, com o mantimento. Deus está dizendo o seguinte, o que foi que eu lhes dei? Eu lhes dei algo que nenhum dinheiro pode comprar. É como se ele dissesse, no sentido que aplicamos isso, eu fui quem lhes fiz mães. Os seus filhos, fui eu quem dei. A vida deles, fui eu quem dei. Você não poderia ter comprado. Você não poderia ter conquistado de outra forma. Esta vida que não pode ser comprada é dádiva minha. Fui eu que dei e dei a você. Então a pergunta que o Senhor está fazendo é, o que vale mais? A vida ou o que havemos de comer, beber e vestir? A primeira razão que Ele nos dá para não sermos ansiosos é a seguinte, Deus nos deu aquilo que não pode ser comprado, Ele não nos dará também as demais coisas? É uma pergunta. Se Ele nos deu aquilo que nós não podemos conquistar, que não podemos obter, que não pode ser comprado, que é a vida, Ele não dará também o alimento, o que de beber e de vestir, para que essa vida seja mantida? Ele está nos perguntando isso, nos fazendo refletir sobre isso. Eu dei aquilo que é caríssimo, que é impossível de ser comprado, eu não darei também o resto. E agora ele vai começar a usar exemplos. Olhe para as aves do céu. Quem aqui já viu uma ave semear? Quem aqui já viu uma ave preparar um campo, semear a semente, arar e molhar aquele campo, para que aquela semente então frutifique? Quem aqui viu um pardal guardar num celeiro o alimento que ele plantou e colheu? Não, eles não ajuntam em celeiros, eles não plantam, mas o texto diz, vosso Pai Celestial é quem as alimenta. E a pergunta que ele faz é, quem vale mais? Os seus filhos ou um pardal? Quem tem mais valor? E a resposta de Deus é, você sabe que eu alimento os pardais, e você duvida que eu vou alimentar o seu filho? Você sabe que eu dou comida para todos os animais que existem neste mundo, e você acha que eu esqueceria de um dos seus filhos? É impossível. No verso de número 27 ele diz, e é uma questão colocada diante de nós, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado aqui, estatura, seria acrescentar 45 centímetros ao nosso tamanho. Nós sabemos que isso é impossível. O que nós podemos entender do que o verso está nos ensinando é, quem pode, com todos os seus cuidados, acrescentar um minuto à sua vida? O que Deus está nos levando a perceber é o seguinte, cuidamos e devemos cuidar, zelamos e devemos zelar, mas no final das contas, tudo isso vem das mãos de Deus.
Zele, cuide, se preocupe, como se tudo dependesse de você. E ore reconhecendo que tudo depende de Deus. Mães, isso é um preceito básico, mas maravilhoso das Escrituras. Nós não podemos viver sem vocês. Filhos não haverão filhos, filhos não serão criados se não houverem as suas mães. Não há como prescindir das nossas mães. Por isso que nossas mães precisam fazer tudo que está ao alcance delas, cumprir toda a sua responsabilidade, todo o imenso trabalho que foi colocado em suas mãos. Devem agir realmente e trabalhar como se tudo dependesse delas, incansavelmente, mas ao final do dia dobrar os seus joelhos e agradecer, porque em última instância, tudo depende de Deus e tudo vem dele. Quanto ao vestuário, verso 28 pergunta: por que andais ansiosos? Como eu citei, são as nossas mães que trazem os nossos filhos tão bem vestidos à igreja. Grande parte das mães, antes mesmo de se vestirem e se prepararem para vir para o culto, fazem isso com seus filhos, e se preocupam que com seus filhos venham bem vestidos, agasalhados, se estiver chovendo ou um pouco mais frio. Reservam todo o tempo que for necessário ao cuidado com os pequenos, quando por vezes lhes sobram alguns poucos minutos para cuidar de si mesmas, mas fazem isso com imenso amor. O que o Senhor pergunta aqui: por que você anda ansioso? Olhai para os lírios do campo, eles crescem, eles não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Eu creio, gosto de diversas flores, rosas, tulipas, acho-as bonitas. Prefiro principalmente aquelas flores que têm um cheiro e um aroma maravilhoso, mas reconheço que as orquídeas talvez estejam no topo daquelas flores que são mais belas. No sul do país há orquidários que eu visitei, pessoas que eu conheci que criavam essas flores. Eram simplesmente maravilhosas, coisas incríveis, flores que somente Deus poderia ter criado, não há como o homem pensar algo assim. Mas sabe o que Deus está dizendo no final das contas? Deus se preocupa em criar aquelas pequenas flores para agradar os nossos olhos, o nosso olfato com o perfume delas. Deus se preocupou com isso. Quem aqui já não deu glórias a Deus ao observar um campo florido, lindo, maravilhoso? Chega a ser bucólico, você olha para aquilo e diz: olha, é simplesmente encantador. O mesmo Deus que criou todas essas flores e que cuida disso, é o Deus que cuida dos nossos filhos. Se Deus, sendo Deus, faz flores tão incríveis, o que Ele não fará pelos nossos filhos? Ele diz: não andem ansiosos, eu sou o Deus que cuida das flores, e sou o Deus que cuida dos seus filhos também, não esqueçam disso. Se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. E eu quero aqui gastar alguns minutos falando deste homens de pequena fé. A fé não tem tamanho, ela não foi nos dada por tamanho. Quanto de fé precisa para ser salvo? Não é tamanho, é presença da fé, é onde ela está ou não. Então, quando fala homens de pequena fé, não está falando do tamanho da fé, mas a expressão, e todas as vezes que Jesus faz isso aqui no Evangelho de Mateus e nos outros evangelhos, ele está dizendo o seguinte: homens de pequena experiência com Deus. Quando os discípulos estavam no barco e se assustaram, Jesus os chamou de homens de pequena fé. Em muitos outros momentos, Jesus disse que eles eram homens de pequena fé, homens de pouca experiência com o poder e com o cuidado de Deus. Mães, o que no final das contas, após a grande exortação que nós temos no verso 33, vai contar disso que Jesus está ensinando? Uma das maiores bênçãos que temos é possuir em nossa igreja mães que têm experiência com Deus. Mães que já passaram por experiências na vida, com seus filhos, com suas famílias, no seu casamento, em sua vida espiritual, que discerniram e aprenderam que
que o socorro de Deus é sempre presente em toda a tribulação, que já aprenderam e discernem isso, que a presença de Deus é constante em todos os momentos da vida. Mulheres com experiência de comunhão e em serem supridas pelo Senhor, são uma bênção na igreja, porque os olhos delas, antes de qualquer coisa, estão postas em Deus. Quando normalmente falamos sobre casamento, e falamos sobre a submissão da mulher ao homem, eu sempre digo o seguinte: mulher, não se submeta ao seu marido, porque ele é maravilhoso, lindo e charmoso, porque ele é educado e supre todas as suas necessidades. A sua submissão ao marido não é por quem o marido é, mas sim por quem Deus é. Você se submete ao seu marido não porque ele merece, mas porque Deus mandou. E Deus está dizendo que se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Então a grande razão da sua submissão não é a pessoa do seu marido, mas a pessoa de Deus. É por causa de Deus e não por causa de nós falhos maridos. Esta é a razão. E esta é a experiência que as mães desta igreja têm tido com o Senhor e na confiança com Ele. O verso 31 diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: as pessoas que não têm fé, que não creem no Senhor, que não conhecem Jesus Cristo, agem assim. Estão dia e noite preocupadas com aquilo que vão beber, com aquilo que vão comer, com aquilo que vão vestir. Estão dias e noite preocupadas, quase se tornando neuróticas diante das necessidades e dos problemas. Isto é marca de pessoas incrédulas. A ansiedade nesse sentido, da falta de experiência com o cuidado de Deus, é a grande marca de pessoas incrédulas. Mas aquele que conhece o Senhor e Jesus Cristo diz: de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas. Conheço irmãos e irmãs em Cristo, e um irmão em especial, servindo ao Senhor, ficou sem aquilo que pudesse sustentar a sua família. O que fazer agora? O vestir está acabando, o comer está acabando, o que faremos? Havia sido escrita uma carta, dizendo a ele que a ajuda enviada a ele todos os meses seria cessada. Aonde tirar agora o sustento da família? Sabe o que aquele casal fez? Pegou aquela carta, em oração, disse: Senhor, o Senhor sabe o que está escrito aqui. Isso não te pegou de surpresa. Aquilo que estão me dizendo, o Senhor já sabia antes que chegasse nas minhas mãos. Eu estou colocando não somente esta carta, mas a vida da minha família diante do Senhor. O Senhor sabia disso antes que acontecesse. E estou descansando em Ti. Podiam ter escolhido tornar-se ansiosos por aquilo que aquela carta dizia, mas preferiam confiar que Deus sabia das suas necessidades, muito antes deles saberem que não teriam mais de onde elas virem. Confiaram em Deus, isso foi uma escolha. Eu vou pular o verso 33 e citar o verso 34 antes. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Você já percebeu um grande mal que nós temos feito como pessoas? Nós temos nos deprimido pelo ontem e nos ansiado pelo amanhã. Temos nos entristecido por aquilo que aconteceu ontem. E temos nos dividido entre confiar em Deus e duvidarmos que amanhã o que precisamos será suprido. O que o texto está dizendo é: não vos inquieteis, vivam o hoje. O ontem nós não mudamos mais. O amanhã nós nem saberemos se viveremos. Jesus Cristo pode voltar hoje. Então cumpra o hoje. Quando se fala de depressão, se fala da diminuição ou até da cessação de todo tipo de atividade. A pessoa deprimida, ela vai diminuindo as suas atividades até o ponto de cessá-las. Então ela começa a sofrer porque ela não está cumprindo com as suas obrigações. Não cumpre hoje, não cumpre amanhã, não cumpre depois, e aquilo vai pesando. Um dos melhores remédios é: cumpra as obrigações daquele dia.
Viva aquele dia e cumpra aquilo que precisa ser feito aquele dia, e você verá que as coisas melhorarão. Por quê? Porque a mente está unicamente naquele dia, não no ontem se queixando, nem no amanhã se ansiando. Basta cada dia o seu mal. Viva hoje, para a glória de Deus. O que a Bíblia recomenda a nós e às nossas mães. Como as nossas mães serem uma bênção na vida de suas famílias e continuarem sendo uma bênção na vida desta igreja. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo isso, quem nos dará é Deus. Mães, estamos lhe pedindo isso. Não amem seus maridos em primeiro lugar. Não amem os seus filhos em primeiro lugar. Amem a Deus em primeiro lugar. Maridos podem esperar. Filhos têm também que esperar. Para que as nossas mães, antes de tudo, estejam diante de Deus buscando a sua vontade. E se fizerem isto, serão sempre uma bênção inigualável na vida de nós maridos, filhos e na vida desta igreja. Digo como homem, e nós homens podemos dizer isso com sinceridade, que invejamos as mulheres e mães que Deus tem dado a esta igreja. E desejamos que elas ainda mais sirvam e glorifiquem o nome de Cristo. Para que isso aconteça, que Deus sempre esteja em primeiro lugar em tudo. Não há problema em colocar-nos em segundo lugar. Não há problema em colocar os filhos depois, desde que Deus esteja em primeiro lugar na vida das nossas mães. É isso que nós precisamos. Mães que busquem a Deus antes de qualquer coisa. E nós veremos como a ansiedade e as preocupações dão lugar a uma confiança inabalável naquilo que Deus tem feito. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, agradecendo pelas mães.